Cada homem um guerreiro. Livro 2. Casamento e criação de filhos. Lição 8. Voltando os corações dos filhos aos seus pais. Tópico 1. Voltando os corações dos filhos aos seus pais. Paulo tinha 51 anos e seu terceiro casamento estava afundando. Ele sabia que, mais uma vez, o hábito de beber e as longas horas no escritório estavam destruindo o sonho de compartilhar sua vida com alguém especial. Paulo admitia que seus 2 primeiros casamentos haviam acabado por sua própria insensatez. Bebida, drogas e outras mulheres fizeram com que suas ex-esposas o deixassem. Os 4 filhos que quase nunca telefonam para ele e raramente se falaram. Certa noite, voltando para casa, tarde, Paulo decidiu não ir ao bar e silenciosamente fez uma oração. Deus, o Senhor pode me ajudar? Sem que Paulo soubesse, sua esposa Karine também havia começado a orar. Karine fora criada no lar cristão, mas em razão de feridas deixadas pelo divórcio e pelas decepções da vida, já não orava há muito tempo. Karine também sabia que seu casamento com Paulo estava ameaçado. Naquela noite, por meio da mão invisível de Deus, Paulo e Karine tomaram a decisão de pedir ajuda e ir a uma igreja. Paulo se lembrava de ter frequentado os Alcoólicos Anônimos na igreja da vizinhança e pensou em voltar ao mesmo local. Naquela manhã de domingo, tanto nervosos, os 2 foram à igreja juntos. Para sua surpresa, uma pessoa os cumprimentou à porta e lhes deu as boas-vindas. Não havia bancos de madeira, mas cadeiras estofadas. Os cânticos eram alegres e as pessoas sorriam como se realmente quisessem estar ali. Para Paulo, isso era totalmente inesperado. Nas semanas seguintes, Paulo e Karine fizeram sua ida à igreja um evento semanal e aguardavam um domingo com ansiedade. Certo domingo anunciaram que haveria um ônibus até um estádio para levar quem estivesse interessado a uma conferência destinada a apenas homens. O nome da conferência era Ser um Homem Melhor. Paulo ficou intrigado. Ele sabia que precisava mudar, ser um homem melhor. Pareceu-lhe a direção correta. Então escreveu-se. Na primeira noite da conferência, um homem carregou um enorme tronco para o palco. Conforme ele contava a história de sua vida, vagarosamente e metodicamente, foi construindo uma cruz. Manejando o machado, compartilhou como a morte de um homem chamado Jesus sobre uma cruz, como aquela mudaria a sua vida. O palestrante explicou que a morte de Jesus pagou todos os nossos erros da humanidade. Todos os erros da humanidade. E que ao entregar a sua vida a Jesus, ele pôde pregar seus pecados, seus problemas e suas dores naquela cruz. Paulo estava impressionado. O homem estava falando com ele. Quando o orador convidou os homens para virem à frente e pregarem seus pecados na cruz, Paulo deixou o seu lugar, correu para o palco, com o coração explodindo dentro dele. Ele sabia que havia estragado sua vida e da sua família e queria desesperadamente mudar. Naquela noite, quando Paulo se ajoelhou diante da cruz, Deus transformou a sua vida por toda a eternidade. Por intermédio de um amigo, Paulo foi convidado a participar de um estudo bíblico em um grupo de discipulado. O estudo exigia que ele fizesse 1 hora devocional por dia e memorizasse um versículo das Escrituras. Paulo gostou demais disso. Com o tempo, ao memorizar as Escrituras e meditar sobre elas, Paulo começou um processo de transformação que lhe deu uma vida completamente nova. Nos 5 anos seguintes, Paulo memorizou e estudou as Escrituras e começou a discipular outros homens. Karine começou a participar de um grupo de estudo bíblico e estava crescendo espiritualmente. Juntos, Paulo e Karine começaram a viver suas vidas com um único propósito: amar Jesus e transmitir esse amor aos outros. Durante esse tempo de crescimento espiritual, Paulo começou a orar por seus filhos. Ele implorou a Deus que o perdoasse pela dor que causara e pelas feridas que deixara naqueles corações.
Ele começou a pedir a Deus uma forma de conquistar novamente o amor deles. No Natal seguinte, Paulo enviou um presente a cada um dos filhos e escreveu-lhes uma carta contando o que Deus havia feito na sua vida. No final de cada carta, pediu perdão e disse que os amava. Paulo e Karine oravam para que Deus pudesse falar ao coração dos seus filhos. Deus estava trabalhando. No dia de Natal, Kátia, uma das filhas de Paulo, telefonou agradecendo o presente. Como não se falavam há muito tempo, Paulo perguntou como estava a vida dela. Foi um choque para Kátia, porque seu pai nunca fizera essa pergunta antes. A conversa foi um pouco constrangedora, mas eles se falaram por 7 minutos. Foi um começo. Paulo foi muito sábio durante os anos de restauração. Ele não fez nenhum sermão, mas amou e aceitou seus filhos pelo que eles eram. Cerca de uma semana depois, Paulo telefonou para Kátia e convidou-a para almoçar. Kátia estava hesitante. Ela concluiu que conseguiria suportar a presença daquele homem durante um almoço rápido, desde que ele deixasse escolher o restaurante. Como ainda estava na faculdade, não era sempre que ela podia comer fora. Kátia então concordou em encontrá-lo no Sortinos, uma pizzaria favorita perto da faculdade. Mesmo que seu pai se comportasse como um cretino, pelo menos ela ganharia uma boa refeição grátis. Durante uma das devocionais de Paulo, o Senhor lhe falou sobre Provérbios 28:13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Paulo sabia que precisava dizer a Kátia que sentia muito por tê-la abandonado, bem como seu irmão e sua mãe. E ele pediu a Deus o momento certo para ter essa conversa. No momento do encontro, Kátia estava tensa. Sentados frente a frente, Kátia notou que ele estava diferente. Ela quase nunca o vira sorrir antes, e a dureza do seu olhar havia desaparecido. Paulo iniciou o diálogo dizendo: "Fale-me como você, Kátia. Fale-me de você, Kátia." Para a surpresa dela, ele a ouviu atentamente enquanto ela falava e até perguntou se poderia ajudá-la em alguma coisa. Ela rapidamente respondeu que não, porque ainda não tinha certeza de quem realmente era aquele homem para ela. Ao final do almoço, 1 hora mais tarde, Paulo disse: "Obrigado por vir me ver. Eu gostei muito de conversar com você." Ele acenou quando ela entrou no carro e, assim que foi embora, agradeceu a Deus por tudo que tinha ido bem. Paulo esperou mais de um mês para convidar Kátia novamente para o almoço. Outro encontro de sucesso, e Kátia já não estava mais tão tensa perto do pai. Esses almoços passaram a ser um evento regular. A cada 2 ou 3 semanas, Paulo ligava e a convidava para almoçar. Como Paulo fazia questão de fazer a conversa girar em torno dela, começou a descobrir que a filha nunca conhecera de fato. Kátia percebeu que a enorme dor em seu coração derretia aos poucos e ansiava sinceramente pelo encontro seguinte. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Provérbios 28:13. No quarto encontro, Kátia lançou uma pergunta com a voz cheia de dor: "Por que você continua a me ligar? Você nunca se importou comigo antes?" Era a oportunidade pela qual Paulo havia orado. Houve um momento de silêncio e Paulo olhou no fundo dos olhos feridos de sua filha. Ele limpou a garganta, fez uma rápida oração silenciosa e respondeu: "Kátia, fui um péssimo pai por todos esses anos e tratei você, seu irmão e sua mãe muito mal. Você não teve culpa de nada que eu fiz. Agora que Deus entrou em minha vida, Ele está me transformando num novo homem. Sinto muito por ter magoado você. Eu gostaria muito de me tornar o pai que você merece e que eu deveria ter sido." Os olhos de Kátia se encheram de lágrimas. Ela abaixou a cabeça e chorou. "Tudo bem, papai," disse ela. Foi a primeira vez que ela o chamou de papai.
E então Paulo chorou também. Essa conversa aconteceu há vários anos. Desde lá, Paulo e Kátia têm se encontrado quase toda semana. Kátia falou aos irmãos sobre a mudança do pai. O desejo dado por Deus de conhecer o pai de verdade finalmente venceu a relutância deles. Um por um, os outros 3 filhos aceitaram o convite para o almoço de Paulo e começaram a reconstruir o relacionamento. Paulo foi muito sábio durante os anos do processo de reconstrução. Ele não fez nenhum sermão, mas simplesmente amou e aceitou. Sem Cristo, cada um estava compensando a dor da sua vida com álcool ou sexo, ou seja, os mesmos padrões que viram na vida do pai, quando eram bem pequenos. Paulo e Karine continuavam orando. No Natal seguinte, todos os 4 filhos se reuniram para a ceia. Na hora da oração, Paulo e Karine estenderam a mão e pela primeira vez na vida a família deu-se as mãos e Paulo fez uma curta oração por cada um. Com o passar do tempo, isso passou a ser um ritual da família. E agora, anos depois, Paulo sempre inicia as refeições nos momentos especiais com seus filhos com uma oração agradecendo a Deus pelo alimento e também orando especificamente por eles. Kátia sempre dá as mãos a seu pai enquanto ele ora. Questões. Releia a história. Em sua opinião, por que Paulo conseguiu reconquistar seus filhos? Anote pelo menos 3 ideias. Você acha que foi importante Paulo pedir perdão aos filhos? Por quê? Ao longo dos anos, vi homens reconquistarem seus filhos. Também vi outros que não o conseguiram. De modo geral, os que não foram capazes ainda estão tentando usar um modelo de controle ou ainda não resolveram o problema que afastaram seus filhos. Paulo teve sucesso por algumas razões. Ele não pregou a sua fé em Cristo recém-descoberto, mas amou e aceitou seus filhos como eram. Jesus usou da mesma estratégia. As pessoas nunca se sentiram condenadas quando estavam perto dele. Se você magoou um de seus filhos, precisa ir até ele e pedir perdão. É preciso ser um homem de verdade para dizer, sinto muito. Quando se pisa na bola, isso não é sinal de fraqueza, é um atributo da força e da maturidade. Paulo também confessou abertamente seus erros e nunca mencionou os deles. Ele sabia que seus filhos expressavam em seu comportamento as feridas que ele mesmo causara. Ele também sabia que a maior necessidade deles era conhecer o amor de Cristo e não permitiu que as questões de menor importância se tornassem pedras de tropeço que os fizessem sentir inseguros na presença do Pai ou duvidar que Cristo fosse realmente a resposta. Pode ser que alguns de vocês tenham filhos que não são tão próximos quanto vocês gostariam. Como Paulo, talvez vocês desejem ardentemente que isso mude. Provérbios 18:19 é um dos meus versículos favoritos sobre os efeitos de conflitos. Um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada. E as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela. Uma cidadela é uma cidade fortificada, uma fortaleza. Que bela metáfora para aquilo que acontece entre você e seu filho quando uma briga sai do controle. O verdadeiro ensino e desenvolvimento de seus filhos só podem acontecer no contexto do relacionamento. Quando esse relacionamento é ferido, o ensino cessa e os dois lados perdem. Uma ferida purulenta entre pais e filhos forma um muro ao redor do coração do filho. E quanto mais profunda for a ferida, mais grosso será o muro. Esse muro torna surdos os ouvidos do filho e ele não ouve mais o que temos a dizer. Uma de minhas filhas tem a habilidade inata de provar minha paciência. Durante aqueles anos da adolescência, algumas vezes eu reagi de maneiras que não estava entre os meus melhores momentos. Não se põe fogo na casa para se livrar dos ratos. Às vezes, nós homens somos capazes de estragar um relacionamento por causa de uma irritação. Lembre-se de Tiago 1:20. A ira do homem não produz justiça de Deus. Ver lição 6.
Quando você magoa um de seus filhos, precisa ir até ele e pedir perdão. É preciso ser muito homem para dizer sinto muito quando pisamos na bola. Isso não é sinal de fraqueza, é sinal de força e maturidade. Já vi alguns homens dizerem: o problema é aquela menina, a culpa é dele e ele deveria pedir perdão para mim primeiro. Essa atitude é resultado de uma profunda ferida ou imaturidade. Você é o homem, você é o líder, você é o modelo que seus filhos devem imitar. Se você não consegue pedir perdão aos seus filhos, eles agirão da mesma forma. Eles também terão um relacionamento profundamente feridos e não saram. Para minha surpresa, minhas desculpas sempre fortaleceram o relacionamento com minha filha. Quando pedimos desculpas legítimas aos nossos filhos, isso lhes comunica que os valorizamos muito. Depois das minhas desculpas, muitas vezes minha filha me forneceu mais informações sobre o que estava passando na sua vida. Frequentemente, o mau comportamento era consequência de algo que a magoava, como uma rejeição na escola, problemas com uma amiga, um professor, ou outra coisa oculta dentro dela. Exatamente como os adultos, as crianças podem descontar suas mágoas e frustrações nas pessoas que estão mais próximas. A maneira como trata os conflitos com seus filhos será o parâmetro deles para o que é normal e correto na solução de conflitos. Se você lidar com conflitos de acordo com os princípios bíblicos, contribuirá enormemente para os futuros relacionamentos de seus filhos. Questões. Em sua opinião, quais são os aspectos mais importantes na reconstrução de um relacionamento entre pai e seu filho? Por quê? Quando um pai não consegue pedir perdão por seus erros, que impacto isso terá nos seus filhos? Interrompa a lição aqui, caso tenham dividido em 2 semanas. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, ame-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, não retribuam o mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Aplique o método A ao texto 1, 1 Pedro 3, 8 a 9, anote suas observações. E escreva 1 Pedro 3, 8 a 9 com suas próprias palavras. Tópico: conclusões. Passamos as últimas semanas estudando como ser um pai melhor. Há muitos assuntos que não abordamos, mas se você aplicar os princípios que aprendeu nesses capítulos, poderá crescer também e ser um homem melhor durante os anos de criação de seus filhos. No final do filme O Patriota, Benjamin Marty, interpretado por Mel Gibson, enfrenta seu arqui-inimigo britânico, Coronel William Travington, que havia matado os dois de seus filhos. Em um terrível duelo entre os dois, o coronel consegue colocar Benjamin de joelhos e tripudia: parece que você não é o melhor homem. De repente, a situação se inverte e pouco antes de investir contra o agressor com sua baioneta, Benjamin replica: mas meus filhos são. Que o seu propósito não seja trabalhar para que seus filhos tenham mais posses ou uma vida mais fácil do que a sua. Tenha o objetivo de fazer com que seus filhos tenham excelência de caráter, estejam seguros de quem eles são, estejam capacitados para andar com Deus e mais bem preparados para a vida do que você foi. Peça a Deus graça para educá-los, a fim de que você também possa dizer: meus filhos são homens melhores do que eu. Faça a avaliação e escreva os pontos a relembrar para completar a lição.